Olá pessoal, tô aqui para falar para vocês hoje a respeito de um versículo muito forte. A Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Esse conhecimento não é das coisas desse mundo, de uma faculdade, não. Esse conhecimento é das coisas de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus para a sua vida, né? Às vezes a gente deseja uma coisa boa para a pessoa, ela fala assim, se Deus quiser. Deus, ele quer sempre o melhor pra gente, né? Então a gente tem que ter isso guardado aqui dentro. Em que sentido? Sempre quando o diabo vier apresentar alguma coisa de que você nasceu assim, vai morrer assim, nasceu pobre, vai morrer pobre, que você não vai ser feliz com ninguém, que pra sua vida não tem mais jeito, que pra sua vida não tem mais solução, de que ninguém pode te ajudar, de que você tá doente e vai ter que tomar remédio pra vida inteira. Ao contrário disso, a palavra de Deus diz que Ele faz nova todas as coisas, não importa qual foi o seu passado, não importa qual foi a situação que você passou, não importa quantos relacionamentos frustrados você já teve, Deus, ele tem poder para te dar uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de Deus que vai completar a sua felicidade. Juntos vocês vão multiplicar, vão desenvolver, vão glorificar Deus através desse relacionamento. Essa doença que talvez você está enfrentando, Deus, ele diz que ele levou sobre si, certamente, a Bíblia diz que ele certamente levou sobre si todas as dores e enfermidades. Então você não precisa estar sofrendo com essa doença. É óbvio que a medicina está aí para nos auxiliar, mas aquilo que o médico e nem um remédio e nem nada nem ninguém pode fazer, Deus pode. Deus, ele é o Deus do impossível. Impossível aos olhos do homem é extremamente possível para Deus. Aquilo que você está vivendo, aquilo que você está achando que é impossível, para Deus, ele não tem a menor dificuldade para poder resolver esse problema. Só que, como eu falei no vídeo anterior, às vezes quando Deus olha para você, ao invés de ele ver uma fé, uma certeza de que essa situação vai mudar, ele vê a dúvida, ele vê o medo, ele vê a insegurança. Então você tem que apresentar para Deus uma fé verdadeira. Com Deus não é ver para crer, é crer para ver. Então creia, independentemente do que os seus olhos veem, independentemente do que o seu coração sente. Creia que Deus é poderoso para mudar essa situação, né? Essas mentiras do diabo, às vezes elas surgem. Um dia você começa a ficar triste, desanimado, do nada, teoricamente. E aí você pega e fala assim, poxa, o que está acontecendo comigo? É uma situação que o diabo lançou. E o diabo, ele é exatamente assim. Quando ele lança uma situação, uma mentira, e a pessoa acredita naquilo, ele já fala, já sei o que eu vou fazer para poder abalar ela. E é o que você não pode deixar acontecer com você. Se você tá triste, se você tá cabisbaixo, tá se sentindo mal, seja lá o que for, e você olha pra sua vida, você tá tudo certo, você tá fazendo tudo direitinho, você tá caminhando com Deus, não tem nada que te acuse, a sua consciência tá limpa, então fala, diabo, você é um mentiroso, a minha vida tá reta diante de Deus, e Deus está comigo, você não pode agir, você está amarrado em nome de Jesus. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E por outro lado, se você tem alguma coisa que te acuse, Deus, ele também, ele não está aqui para te condenar, ele está aqui para te perdoar, né? Quando aquela mulher foi pega em adultério, ele não acusou, ele falou, eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então creia no perdão de Deus, e se Deus já te perdoou, por que você vai ficar se acusando? Então, essas mentiras que o diabo coloca, te fazendo lembrar do seu passado, te fazendo lembrar de tudo de ruim que um dia você fez, é tudo uma mentira do diabo. Porque a partir do momento que você se humilha diante da presença de Deus, pede perdão, ele te perdoa, ele te ama, ele quer fazer uma parceria contigo. Só que às vezes essas mentiras do diabo estão falando muito mais alto no seu ouvido, na sua mente, no seu coração, e você tem aceitado essas mentiras como verdade. Por que você vai aceitar viver uma vida desse jeito, sendo que Deus já garantiu essa vitória? Sendo que Deus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, em todos os sentidos. Então é muito importante você ter isso dentro de você. Meu Deus, me dá ouvidos hipersensíveis à sua voz e totalmente surdos para a voz do diabo. Me ensina a pensar, me ensina a enxergar a tua verdade. Não deixa eu me enganar por essas mentiras que o diabo quer me contar. E ainda que o diabo veja ou te fale alguma mentira, você fala, não, diabo, você está amarrado, eu conheço a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que é importante você ler a Bíblia, porque assim como existe Código de Defesa do Consumidor, quando você sabe os seus direitos, ninguém mais te engana.
Quando você sabe os seus direitos, quando você sabe o que Deus tem pra você, o diabo não vai mais te enganar. É muito importante você crer nisso, né? Buscar saber da Bíblia, qual é a vontade de Deus para todas as áreas. Lá está a resposta para tudo. E quando você sabe dos seus direitos, o diabo, ele não pode te enganar. Porque quando ele vem com uma dúvida, você já vai com a resposta, assim como Jesus fez com ele lá no deserto. Se és filho de Deus, nananã. Então você tem que rebater sempre o diabo quando ele vier com essas mentiras, né? Às vezes você fala, eu tô lutando, fazendo tudo certinho e a minha vida não tá saindo do lugar. Tá saindo do lugar sim. Tem até uma experiência engraçada, acho que foi no Ano Novo, a gente foi andar de escuna aqui em Santos, né? E tem uma parte lá do trajeto que a gente cai na água e tal. E a gente tava num grupo de obreiras e uma delas não sabia nadar e a água tava puxando muito. E aí teve uma obreira que ela tava bem lá longe. Eu fui lá até ela, falei, fulana, vem, continua batendo o pé, continua batendo a mão. Só que no auge daquele desespero, daquela coisa toda, ela falou assim, não, mas eu não tô saindo do lugar, eu não tô conseguindo. Falei, continua batendo o pé, continua batendo o braço que você tá saindo do lugar sim, eu não tô saindo do lugar. Eu falei, você tá sim. Teve até um certo momento, depois de uns 2, 3 minutos, que a gente ainda continuando nadando, ela assim, mas eu ainda não tô saindo do lugar, me ajuda. Eu falei, você tá saindo do lugar sim, olha quanto que você já andou. Às vezes você tá fazendo as coisas, você tá falando, tá piorando. Às vezes você começou a fazer uma corrente, um propósito, parece que tá tudo muito pior. É mentira! É mentira, não acredita nisso. Você tá saindo do lugar sim. Tudo que você tem feito tem resultado sim. Né? A Bíblia diz que Deus não é injusto para ficar esquecido das nossas obras. Tudo que um dia você plantou, tudo que um dia você fez e continua fazendo vai ter resultado sim. Só que uma árvore não dá frutos da noite para o dia. Continua plantando, continua regando, porque você vai ver os frutos desse seu sacrifício. Então permanece firme, você está saindo do lugar sim. Os resultados estão acontecendo sim. Se tudo está pior, aparentemente, vai em frente, porque é sinal de vitória. Se tudo estivesse calmo e tranquilo, poderia até ser um sinal de que alguma coisa estaria errada, mas segue em frente. Se o diabo está se levantando é porque ele já não tem mais o que fazer, ele já sabe que perdeu, então ele está usando as últimas cartadas, e é onde você tem que crescer com mais força para cima dele. Segue em frente, você está tendo resultado sim, e busca conhecer os seus direitos na Bíblia, na Palavra de Deus, que com certeza você vai ver esses resultados na sua própria vida. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Não acredite nessas mentiras do diabo. Rebata ele com a sua fé, com a sua certeza, que é algo que vem de dentro de você a partir da sua comunhão com Deus. Porque o que garante essa vitória, independente do que os nossos olhos estão vendo, é essa certeza, essa fé que vem de Deus. Então permaneça firme, que com certeza a sua vitória está mais perto do que você imagina, tá bom? É isso que eu queria passar para vocês. Um grande beijo e até a próxima.